De volta com a Educadora em Entrevista, vamos falar um pouquinho das ações e do trabalho da saúde no município, aqui na companhia da secretária Bruna. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre as ações municipais da saúde, né? E o que nós podemos aí esclarecer também, que peiram muitas dúvidas, né, em relação às situações da saúde no nosso município, e me coloco sempre à disposição. Muito bom. A gente teve aqui com a responsável pelo centro de testagem recentemente, né? A gente estava falando das ações aí a respeito especialmente do HPV, também das ISTs, não é? E com todos os preparativos agora também da saúde que vocês têm relacionados ao carnaval. Não só nas ações de prevenção, mas a gente sabe que acaba, né, saturando a saúde em função do exagero de bebida alcoólica, entre outras questões. A nossa intenção, Luciano, é realmente garantir que todos possam curtir esse carnaval com as suas famílias, com tranquilidade. Eu falo que é responsabilidade, é claro, de todos, que cabe a cada um, mas do poder público de garantir a segurança de acesso, principalmente, aos serviços de saúde, que neste caso nós vamos trabalhar com uma ampliação da capacidade, uma expansão da capacidade. Como que isso vai funcionar? Durante os dias de carnaval, nós teremos o trabalho ali presente no Sambódromo de um ambulatório. Assim como nós fazemos na festa do leite, nós também teremos no carnaval. É claro que nos dias de bloquinho, né, nas atividades que serão externas, vamos ter nossa equipe volante itinerante, né, com ambulâncias ali seguindo todo o trajeto, mas nos dias em que os eventos ocorrerão ali no recinto do Sambódromo, nós teremos um espaço fixo com uma equipe técnica, no caso, o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com equipamentos ali necessários para qualquer suporte de vida básico inicial e também suporte de transferência rápido do paciente com uma rota de fuga, já pensando ali numa transferência de maior complexidade, caso necessário, para a unidade de pronto atendimento. Perfeito. E em cima disso, né, de se fazer também um alerta às pessoas, né, olha, tudo bem, é um momento de diversão, etc., mas ter moderação, né, porque por mais que se tenha uma estrutura de apoio, muitas vezes a pessoa exagera demais, não é, e acaba não só complicando a questão de saúde dela, como também dos outros atendimentos. Sim, claro. É uma preocupação nossa, né, de garantir esse fluxo, porque nós sabemos que são dias festivos, é claro, mas contamos com a responsabilidade realmente de cada um, porque tudo que é excesso, né, pode se tornar prejudicial, inclusive para a saúde. Então, por mais que tenhamos ali condições de atendimento específicas voltadas à situação assistencial para o carnaval, nós contamos, é claro, com a conscientização de cada um nesse processo, para que possa ir curtir o carnaval com a sua família com diversão suficiente, sem nenhum outro transtorno. E aproveitando, Luciano, eu falei somente específico da equipe do carnaval, mas também na unidade de pronto atendimento, já assim, prevendo o aumento do fluxo, nós aumentamos o quantitativo médico e de enfermagem também. Nos dias de festa e no pós, né? Já imaginando que nós sabemos que temos aí uma situação que acaba inflando o serviço de saúde, principalmente ali o serviço de porta de entrada do paciente nas urgências, então nós já também trabalhamos uma escala reforçada neste período. Também falando, né, da rotina nesse período, a Juliana colocando aqui, né, como é que fica os encaminhamentos, não é? Por exemplo, a gente tem questão de agendamento de cirurgias, etc. Continuam normais no período do carnaval ou tem uma redução nisso? Olha, nós temos os pontos facultativos, né, que serão divulgados em relação aos atendimentos na atenção primária em saúde.
Então, os atendimentos que nós chamamos de eletivos, como também nas especialidades. É claro que urgência e emergência permanece com todas as portas abertas para os atendimentos que forem necessários. Mas, dentro do período do carnaval, nós teremos, né, o fechamento das unidades de saúde, dos atendimentos eletivos, já programados como pontos facultativos. Os demais percorrerão os fluxos assistenciais previstos normalmente. Tá? A nossa intenção é não prejudicar, como eu disse, qualquer acesso aos pacientes aos serviços necessários para a sua assistência. Também aqui o Pedro, falando a respeito da questão das estruturas de saúde aí, né, que se encontram em reforma, né, da questão do atendimento e da destinação do paciente, né? Olha, fazer atendimento em tal lugar, aonde eu procuro? Bom, aqui no caso, hoje nós temos em reforma o Centro de Saúde 1. Acredito que o Pedro esteja se referindo a esta unidade em específica, né? Porque antes de iniciar a reforma do Centro de Saúde 1, nós tivemos o cuidado de finalizar a reforma da OBS da Vila Cruzeiro, que foi entregue, foi a nossa primeira obra entregue no período, para depois iniciar a do Centro de Saúde 1. Nós teremos outras reformas previstas já para serem iniciadas, entre elas ainda este ano, a UBS da Vila Lopes, Vila Lídia e o Altina Arantes. São grandes unidades. E por mais que nós falemos, né, eu não sei se a população ela tem noção do impacto assistencial de fluxo, de fato. Porque cada uma dessas unidades atende, em média, 10 mil pacientes em seu território cadastrado. Então, para a gente fazer qualquer mudança ali estrutural que movimente a equipe, nós precisamos articular isso de uma maneira muito preparada, em retaguarda, para não gerar esses transtornos que impactem, né, no acesso do paciente. O Centro de Saúde 1, por exemplo, foi impossível nós fazermos as obras ali necessárias, que diz respeito, por exemplo, ao telhado, que teve que ser totalmente retirado, mantendo a equipe ali no local. Diferente da Vila Cruzeiro, que nós conseguimos fazer por blocos, né? Primeiro fizemos uma parte, depois a outra, e somente mudamos alguns serviços ali no local. Centro de Saúde 1, nós precisamos alugar totalmente um novo prédio para isso. Ele está localizado ali na Rua do Hospital, tá? Dr. Manuel Furtado, 145, tem uma plaquinha indicando, todos os serviços estão ali operantes, com exceção da fisioterapia, que retornamos ali provisoriamente para o prédio do antigo SESI, onde ficava a nossa farmácia municipal. Os atendimentos estão sendo realizados ali, e também de assistência social, atendimentos psicológicos que nós oferecemos pela rede temporariamente. São 4 meses de previsão de obra, podendo chegar até a 6, a depender, né, dos períodos que nós podemos aí enfrentar também de chuvas e intercorrências, que nós sabemos que obras, infelizmente, acontecem, né? Mas a nossa previsão contratual são de 6 meses. Perfeito. Então, todos ficarem de olho aí nessa questão específica dos espaços, né, e de realocação do serviço, né? Olha, estava acostumado com tal lugar, né, às vezes tem um agendamento, cheque mesmo se continua no mesmo lugar para não ter problema. Nós estamos deixando, né, sinalizado na filipeta, nós divulgamos também, mas é claro que informação assim, a gente precisa estar sempre retomando, né, para que chegue a todos. Então, caso você esteja procurando por um atendimento, seja daquele território, né? Ou seja, dentro do cadastro do seu prontuário, da sua família, do Centro de Saúde 1, realmente o nosso prédio ele está realocado temporariamente em outro espaço, porque nós precisamos, para melhorar a infraestrutura daquele local, retirar ali os atendimentos por um período. Mas isso logo será retomado, o atendimento médico, de enfermagem, curativos, vacinas, todos estão sendo realizados na unidade. Nós só reorganizamos um pouquinho os horários para evitar tumultos, mas em totalidade estamos ali atendendo os pacientes sem prejuízos. Muito bom. Vitor aqui também parabenizando pelo trabalho e colocando a questão hoje de medicamentos, Bruna, né? Como é que está a questão desse fluxo e se existe problema com algum medicamento específico? Oi, Vitor, muito obrigada pela sua participação também.
em relação à medicação, é sempre bom falar sobre o tema, né? Porque muda muito o fluxo de medicamentos no que diz respeito principalmente ao alto custo. Vou falar um pouquinho sobre a nossa REMUME. Para quem não conhece, o que é REMUME é uma abreviação da nossa relação padronizada no município. Ou seja, nós temos mais de 200 medicamentos que foram ali pelo corpo técnico, ou seja, médicos ali da nossa rede, determinados como padronizados para disponibilidade nas nossas farmácias municipais. Essa relação ela está disponível no nosso site. Se vocês digitarem lá no Google Semusa, Batatais, vocês vão encontrar o site da Secretaria Municipal de Saúde. Vocês conseguem encontrar lá dentro da farmácia a lista padronizada com todos os itens, dosagens. Essa lista, nós temos 97% dos itens disponíveis, 97,2% neste momento. Essa diferencinha que às vezes ocorre é por algumas dificuldades. Entre elas, nós entramos com processos licitatórios, que é a forma em que o ente público compra, né, adquire seus produtos e serviços, e às vezes a empresa que ganhou, ela ou ainda não abasteceu a farmácia dentro da vigência desse contrato, que pode ter sido celebrado recentemente para a reposição do item, ou ainda alguma questão relacionada a matérias-primas. Quando isso acontece, alguma falta no mercado, por exemplo, que decorra isso, nós solicitamos da empresa que ficou, né, contratuada para fornecer aquele item, uma relação, um certificado que comprove que aquele item de fato está em falta no mercado, para que o nosso corpo jurídico apure isso, e inclusive nós possamos também prestar contas a todos do acompanhamento desse fato, tá? Então, infelizmente, às vezes ainda ocorre esses ajustes para que a gente chegue no 100%. O nosso trabalho é para que a gente consiga chegar a isso, tanto que os processos licitatórios são contínuos. Termina um contrato, já tem a entrada de outro e vice-versa. Fora isso, nós temos o alto custo. O alto custo já é um pouquinho mais delicado. Por quê? O alto custo ele não está sobre a gestão do município, ele está sobre a gestão do Estado. Só para que fique mais claro, qual é o papel do município em relação ao alto custo? Que são aquelas medicações que fogem à nossa padronização, que são um pouquinho mais caras, né? O Estado, né, o SUS, ele é financiado de maneira tripartite, então entre o município, o Estado e a União. Tá? E o Estado ele fica responsável por fornecer algumas medicações. E aí, o que ocorre? Às vezes nós entramos com os processos e o papel do município é fazer a entrada do processo com as prescrições e demandar ao Estado o fornecimento para aquele usuário. Basicamente, nós encaminhamos o processo administrativo para análise do Estado e, para que o usuário não tenha que ir até Ribeirão Preto retirar no DRS a medicação, nós trazemos aqui no município para entregar para ele, por uma questão até de melhor comodidade, tá? Porque antigamente os pacientes ficavam mais de 5 horas esperando lá em Ribeirão Preto só para retirar a medicação, era um transtorno muito grande, porque nem todos têm veículos. Então, nós retiramos lá e entregamos aqui, tá? Infelizmente, diferente da relação municipal, as comunicações que nós temos com o Estado são um pouquinho mais delicadas. Às vezes falta um item e eles informam assim, olha, está em processo de compras, mas nós não temos a informação interna exatamente do tempo em que isso vai levar para ser reposto. Embora nós façamos, né, o máximo para obter essas informações, às vezes isso não é muito claro e transparente também para a gente, enquanto gestão. Então, nós comunicamos os pacientes em relação a isso. Infelizmente, o Estado ele tem com algumas faltas de medicamentos, insumos, vacinas. Isso tem acontecido com uma frequência maior, infelizmente, nos últimos meses, tá? Então, entrar em contato, não é fazer todo esse perfil e entender que às vezes pode haver algum probleminha. Pode, inclusive, a farmácia municipal também responde pelo WhatsApp da Semusa, tá? Então, caso não tenha condições de ir lá no prédio, que agora está localizado na Washington Luiz, para ser recebido pessoalmente pela nossa equipe para qualquer esclarecimento, pode mandar pelo WhatsApp que eles também respondem, tá? Para ficar mais fácil, às vezes tem uma dúvida em relação a como faz para dar entrada nesse pedido, uma fórmula infantil, que nós também estamos tendo alguns problemas com fornecimento de fórmulas infantis de leite pelo Estado. Qualquer esclarecimento, nossa equipe está à disposição para atendê-los. Vamos falar agora de uma questão que preocupa aí, né, não só Batatais como o país inteiro nesse momento, que é dengue, né? A gente viu aí a questão da vacinação, né, iniciando no país, mas é uma vacina que Batatais ainda não recebe. Muito bom, Luciano, nós falarmos sobre o assunto.
não somente dengue, né? Nós falamos sobre arboviroses, entre elas dengue, chikungunya e zika vírus, também que vocês nos últimos anos já devem ter aí tido contato com várias informações a respeito, mas é um período de grande preocupação, porque nós temos ali um período de chuvas, calor intenso, e é o que o vetor adora, né, para sua transmissão. E nesse período, Luciano, nós aí tivemos algumas notícias sobre a vacina da dengue, que tem causado uma grande mobilização da sociedade em busca desta solução, que eu acredito que trará um impacto muito grande sobre o sistema público de saúde do nosso país, em especial que tanto sofre em relação a essas doenças. Porém, não é uma realidade ainda para todo o nosso país. Entre eles, né, entre os municípios, o nosso. Por quê? Hoje, a vacina da dengue, ela está em um processo que foi direcionado ao nosso país por meio de uma doação de cerca de 700 mil doses, mas para contemplar o país, nós precisaríamos de mais de 5 milhões de doses. Então, imagine, essa distribuição vai ser irrisória para que chegue a municípios pequenos do interior como o nosso. E o poder de compra ainda não chegou possível, né, para que nós, enquanto poder público, também façamos a compra desse imunizante. Tá? Nós ainda não temos condições de fazer esse processo, até porque é uma vacina nova, que está em processo de introdução no país, ainda importada. Então, o que nós precisamos se ater neste momento? Que enquanto a vacina não chega no braço de todos pelo Sistema Único de Saúde, né, nós precisamos ainda manter aqueles cuidados básicos que depende de cada um. Eu falo que arboviroses, ela, claro, tem uma necessidade muito grande de articulação do setor público, mas principalmente em relação à conscientização, porque seria impossível que nós estivéssemos em todas as casas, em todos os ambientes, verificando o tempo todo como que estão os cuidados relacionados à água parada, ali a disponibilidade de utensílios que podem ali ser ambientes, né, propícios para o desenvolvimento do Aedes. Então, o que nós pedimos neste momento? Para que fiquem atentos, às vezes com calor, com uso de ar-condicionado, por exemplo, às vezes a saída do ar-condicionado fica em algum recipiente, fiquem atentos a isso, porque nós temos um aumento do número de casos. Eu trouxe aqui atualizado, né, em primeira mão, só no ano de 2024, que começamos aí há 24 dias, né, estamos no dia 24 de janeiro, nós já tivemos 18 casos positivos, tá? 26 negativos e um total de 51 notificações, porque nós temos 6 casos ainda aguardando resultado, a liberação do resultado para confirmação. Tá? É importante trazer esses dados, porque só no ano passado, nós fechamos o ano de 2023 com mais de 800 casos positivos da doença. E pelo comportamento na nossa região, a tendência é que nas próximas semanas, eu já vou trazer dessa maneira, nós tenhamos um aumento do número de casos. Enquanto poder público, qual que é o nosso papel? Alertar a todos, para contar com a colaboração, para que a gente controle ao máximo essa doença. Nós sabemos que nós temos muitos munícipes que trabalham fora da nossa cidade também, então trabalham, por exemplo, em Ribeirão Preto, em outros municípios que têm um aumento do número de casos. Tem o sorotipo 3 já circulando em análise, que nós precisamos tomar cuidado, com risco muito grande de dengue hemorrágica. Então, a nossa preocupação é prover os cuidados necessários para a assistência de retaguarda. Mas particularmente, conto muito com a colaboração de cada um em suas casas, em seus ambientes de trabalho, para lembrar que vocês podem estar expostos a uma situação que é muito perigosa, né? Além da dengue, que comumente falamos, nós temos chikungunya. E chikungunya, ela tem aumentado quanto ao número de casos. Nós já temos aí uma previsão de uma epidemia próxima. E a nossa preocupação, principalmente em relação à chikungunya, que, embora a dengue seja uma doença que pode causar suas complicações, é claro, como a dengue hemorrágica, e é uma doença muito difícil, que o paciente fica sintomático por pelo menos aí 10 dias, né, com sintomas de difícil controle, a chikungunya, ela tem uma característica diferente. Ela é uma doença que ela tem a capacidade de causar um acometimento crônico, ou seja, uma causa que vai levar o paciente para um segmento devido às complicações associadas à doença por muito tempo. Então, vai impactar realmente na vida deste paciente. Chikungunya, diferentemente da dengue, ela ataca as articulações. E, por isso,
muitas vezes o paciente ele precisa ser acompanhado por anos depois, por causa, né, de deformidades causadas por essa doença. Então, o nosso alerta é realmente para que todos fiquem atentos, colaborem com nossas ações, vocês vão acompanhar. Nós fizemos uma reunião recentemente com a Secretaria de Obras para aumentar as fiscalizações, que vocês vão verificar nos próximos dias. Contamos com o apoio de todos para liberar o acesso às casas, para as nossas orientações e verificações. E também com a Secretaria de Educação, com o retorno das aulas, Luciano, nós vamos fazer aí um trabalho também de premiação de redações, para a gente conscientizar, porque acreditamos que as crianças são multiplicadores do conhecimento, né? Então, a gente trabalhando dentro da sala de aula a doença, a gente acredita que consiga propagar melhor o conhecimento para todas as famílias da nossa cidade. Mas contamos com cada um. Uhum. E é importante destacar isso, né? Porque diferente de outras enfermidades, né? Vamos comparar com uma Covid aí, sim, não é? Quando se pensa aí na ação de prevenção, não é? Que é o isolamento, a ausência de contato, etc. Com a dengue não, né? Cada um fazendo a sua parte no seu quintal, as empresas. Se a gente consegue fazer essa cobertura, a gente não precisaria nem da vacinação. É verdade. O problema é que, né, tem que se vacinar porque as pessoas não cumprem o seu papel básico de manter o seu ambiente limpo. É verdade, Luciano. E eu até assim faço um chamamento nesse sentido. Eu sei que a cidade tem grandes empresários que são colaboradores nesse sentido do setor público. Pensem talvez em ações também que possam ser diferenciais dentro das suas empresas, nesse tipo de incentivo entre os trabalhadores para que verifiquem o espaço de colaboração, porque, querendo ou não, o impacto no trabalhador também afeta, né, a produtividade no trabalho e de maneira sequencial na nossa sociedade. Então, a gente pode bolar algumas estratégias que vão fortalecer as ações do setor público para realmente termos o controle da doença, porque, de fato, a ação individual tem impacto no coletivo. Então, realmente, o dia a dia ali de verificação, de limpeza dos utensílios, de análise dos seus espaços em que ocupam, tanto das residências quanto do trabalho, tem aí um efeito muito importante para o controle da doença. Fundamental, né? Se ter esse controle. E justamente por isso, né? Se a gente consegue blindar, né? Talvez o dinheiro aí que vai ser investido em vacinação daqui a pouco de toda a população, a gente possa economizar para outras ações da saúde. É verdade. Como eu ainda disse, né, a preocupação, eu fiz o destaque da chikungunya, porque embora tenhamos a vacina agora sendo discutida para a dengue, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, para a saúde pública como um todo do nosso país, ainda temos chikungunya, Zika. Então, assim, não pensem que estaremos na zona de conforto totalmente. As ações sociais, o dia a dia ali de cuidado, ele ainda será necessário, tá? E principalmente agora, como eu já faço o alerta, aproveitando, recebi algumas notícias, né, da Secretaria de Estado, em que nas próximas semanas, no estado de São Paulo em especial, vocês vão verificar, muitas cidades sofrerão a epidemia, e aqui no nosso município nós já estamos nos articulando e preparando para controlar ao máximo a transição aí, né, a mobilidade que nós temos, que possa introduzir de maneira mais rápida essas doenças também aqui em Batatais. E Leila perguntando a respeito de encaminhamentos para cirurgias na região, Bruna. Não é? Como é que se acompanha isso? E se entende aí em que posição que a pessoa está, uma perspectiva disso. Oi, Leila, tudo bem? Obrigada também pela sua participação. Mensalmente, tá, nós temos uma reunião de gestão. A central de regulação ela fica localizada dentro da Secretaria de Saúde. Às vezes, alguns pacientes eles perguntam um posicionamento na fila. Nós sempre pedimos para ir pessoalmente, e eu explico isso até em oportunidade pela sua pergunta, porque nós nos preocupamos, às vezes, com algumas informações serem passadas pelo WhatsApp da Secretaria, que nem sempre nós tenho certeza se é o paciente mesmo que está procurando aquela informação conosco, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, para não vazar nenhum dado que possa ali ser pessoal do usuário. Mas nós conseguimos ali pessoalmente lhe dizer, dentro do seu encaminhamento, a quantidade de pacientes cronologicamente que estão aguardando, que são referenciados também para fora do município. Só para ficar mais claro, tem algumas especialidades que nós não temos aqui no município, nós dependemos dos prestadores que são HC, Hospital Estadual de Ribeirão Preto,
e o Hospital Estadual de Serrana, em sua maioria, que são ali, que atendem o nosso município. Também temos o AME, agora que foi inaugurado, final do ano passado, em Ribeirão Preto, que já tem nos atendido também em algumas consultas e especialidades para procedimentos. E aí, mensalmente, na reunião de gestão, eu recebo os dados da nossa regulação, da quantidade de encaminhamentos de guias que nós temos, com a data e o último chamamento do HC. Tá? O HC, ele tem um comportamento de agenda muito ainda variável, tá? Então, tem meses que algumas especialidades eles liberam uma consulta, tem mês que, por exemplo, eles não liberam nenhum agendamento de caso novo possível, e como é uma agenda que é controlada por um prestador estadual, nós não temos a certeza, por exemplo, se vocês me perguntarem, olha, quantas vagas o HC vai abrir exatamente em março? Eu ainda não tenho essa informação. E nós sempre agendamos os pacientes pelo menos com 30 dias antes para esses locais. Então, o que nós temos percebendo? Que com a mudança do financiamento das ações da saúde no estado de São Paulo, agora, não sei se todos estão acompanhando, mas tem um movimento muito forte do nosso governador Tarcísio de investimento na saúde para pagamento da tabela SUS paulista. Então, tem sido feito um aporte orçamentário estratégico para esses locais, né, em especial, poderem fazer os procedimentos em maior volume. Então, eu acredito que o próprio HC, pela discussão que nós temos regional, ele tende esse ano a aumentar a sua capacidade técnica de atendimento. Afinal, ele vai receber um aporte orçamentário maior, tá? É a nossa expectativa também dentro das limitações que nós temos. Mas se você tiver alguma dúvida específica do seu encaminhamento e puder nos procurar lá na secretaria, eu estou lá todos os dias, a Gislene, que é a chefe de regulação, nós atendemos o seu caso, verificamos e lhe mostramos certinho lá a nossa ordem cronológica, que segue sempre a data de entrada do pedido da guia, tá? Pela fila de espera dos pacientes e prioritários. Prioritário é sempre aquele caso que é colocado pelo médico que necessita de uma maior urgência para agendamento. Nós temos um médico auditor que valida todos esses encaminhamentos e que nos ajuda a controlar os pacientes que devem seguir o fluxo de maneira mais urgente quando assim for necessário. Então, tudo isso passa por um corpo técnico, tá? Entre o médico auditor e o médico também regulador que faz a triagem dessas fichas, tá? Muito bom. A Juliana aqui também, não é? Parabenizando pelo trabalho e colocando ainda a respeito sobre a questão da busca muito grande da UPA por questões que seriam nas UBS, se isso continua acontecendo. Oi, Juliana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Em relação à UPA, infelizmente acontece sim, tá? Nós chegamos a levantar alguns dados porque nós estamos fazendo um trabalho de informatização na rede da saúde agora. Até nos próximos dias nós teremos a troca do sistema. A nossa intenção é tornar todos os trabalhos mais digitais, vamos assim dizer, porque ainda há processos no papel na Secretaria de Saúde e nós compramos um software novo para realmente validar o prontuário eletrônico, melhorar o atendimento do paciente na validação dos seus dados. E por que eu estou dizendo isso? Porque a UPA também entra essas informações. E na UPA, com o levantamento que nós já temos prévio, o que nós percebemos? Quase 60% dos casos não são casos de urgência e que vão à UPA. Alguns pacientes, eles têm um discurso do tipo, mas eu procuro a unidade de pronto atendimento porque eu não consigo uma consulta direto na atenção primária, no postinho, na unidade de saúde. Nós temos que ainda entender a lógica cultural do que é a atenção básica. A atenção básica, a unidade de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele não foi pensado, a atenção básica, para o paciente chegar e ele ser atendido de imediato. Ele é um local para acompanhamento dos casos. A ideia seria que nós conseguíssemos fazer um acompanhamento para não deixar o paciente adoecer. Infelizmente, as pessoas já chegam com um estado de saúde fragilizado, que muitas vezes decorre um atendimento até mais prioritário dentro da atenção primária, tá? Mas se a gente fosse pensar dentro da lógica do sistema, o SUS ele foi projetado para o quê? Para a atenção primária, a unidade de saúde, fazer a programação por mês. Então, tem lá uma agenda do médico, que ele atende 4 pacientes por hora,
pelo menos 3 pacientes agendados, programados no mês, e um caso de encaixe prioritário que possa lhe decorrer. Fora isso, o que é urgência tem que ir para a UPA mesmo, tem que ser atendido de maneira mais rápida e com qualidade. O que a gente percebe? Às vezes o paciente ele nem tentou uma consulta lá na unidade básica de saúde, né? Ele nem foi na unidade básica de saúde e foi direto na UPA, né? Porque sabe que ali na UPA ele já vai ser atendido, já vai ser realizado seus exames e acaba não conseguindo fazer o seu acompanhamento na atenção primária. É atendido, é resolvida a situação, é controlada, por exemplo, o estado de dor, mas ele não volta para a atenção primária para depois seguir, para, por exemplo, avaliar melhor aquela condição para ver se ele precisa de um acompanhamento depois especializado com ortopedista, entre outras especialidades. Então, ainda temos essa dificuldade de trabalho. Eu entendo, tá? Eu entendo que a demanda é muito grande. Nós temos unidades de saúde que atende um volume muito alto de pacientes, né? Se a gente pegar os dados aqui, por exemplo, a UBS da Vila Lopes, nós ultrapassamos o número de 5.000 atendimentos, dependendo da especialidade. Então, é claro que a agenda ela tem que ser controlada mensalmente, senão a gente não consegue atender a todos, tá? Mas é importante que entendam que a porta de entrada do sistema, ela deve ser sempre a atenção básica e não a UPA, para acompanhamento e segmento do estado de saúde, tá? Não falando de urgências. Bruna, quero agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição, esperar aí que a gente tenha, né, conscientização na questão da dengue, que era o que a gente falava. Hoje, eu acho muito importante cada um fazer o seu papel, para que a gente não tenha aí um boom novamente na doença. O espaço do programa está sempre à disposição. Obrigada, Luciano. É sempre um prazer estar aqui com você, pela condução da entrevista, a todos que acompanharam, né? Reforçar que a Secretaria Municipal de Saúde está à disposição. É claro que falar sobre saúde perpassa várias situações que é muito difícil, é muito complexo a saúde, é difícil ficar 100% todos os aspectos, porque a saúde a gente lida com vários sofrimentos, né? É uma questão biopsicossocial, foge até a questão, às vezes, própria da saúde, mas envolve até questões sociais, em alguns casos. Então, a nossa intenção é melhorar a cada dia, ainda temos o que fazer, muito trabalho a ser feito, mas eu conto principalmente com a população nessas próximas semanas no que diz respeito à dengue, à chikungunya, à zika, porque nós contamos com a colaboração de vocês para que as nossas ações sejam realmente efetivas, né? Senão a gente não consegue fazer uma gestão eficiente do SUS se a gente não tiver também a contrapartida de conscientização, de colaboração da população. E eu sei que Batatais é muito colaborativa nesse sentido, porque nós já fomos exemplo, por exemplo, na pandemia, em diversas ações nesse sentido. Então, muito obrigada a todos que acompanharam e, em especial, a TV Educadora pelo espaço de sempre.